Por que eles têm tanto interesse? Como nós já estamos aí chegando, né? Começamos 10 e pouco, acho, 10 e meia, já estamos aí na meia-noite e 37. Vou adiantar um pouco, terminar de falar dessa questão do governo Bolsonaro, porque eu quero falar do programa do Ciro Gomes e também do programa do Emael, que é um programa curto até. Então, o governo Bolsonaro, esse programa tem outras bobagens aqui. Botaram uma foto de uma moça com uma argola no nariz. Não sei para que botaram isso no programa. Para cativar os eleitores do É, PSOL depois, né? só pode ser isso. Só pode ser isso. Tem umas bobagens nesse programa aqui. Ó, o governo. Ele já apresentou algumas pautas, né? Então, uma foto, o que que é uma foto além disso, né? É, exatamente, né? Então, isso aí. Eu vejo católico fazendo campanha pro Jair Bolsonaro, viu? Olha, católico ou pretenso católico, né? Enfim, o governo, olha só, o governo continuará rigorosamente respeitando o regime de metas de inflação e a independência do Banco Central. Pessoal, isso daí é maior roubada. Olha, um dos maiores delitos que esse governo cometeu foi aprovar a lei complementar que concede independência ao Banco Central. Já estava errado, a situação já estava ruim. Desde os anos 90, quando foi dada autonomia ao Banco Central, quando o governo Fernando Henrique Cardoso reduziu drasticamente o número de membros do Conselho Monetário Nacional, que era exatamente o conselho encarregado de supervisionar o Banco Central e fixar as metas que ele deveria atingir. A partir daquele momento, a partir do advento da lei, vou até dizer o número da lei aqui, a lei 90.096, isso, a partir da lei 9069 de 1995, governo Fernando Henrique Cardoso, e o Banco Central passou a ter autonomia, que é quase independência. Porque o Fernando Henrique Cardoso foi lá e reduziu de 20 para apenas 3 o número de pessoas que compunham o Conselho Monetário Nacional, ou seja, o órgão encarregado de supervisionar o Banco Central, fixar as metas, fiscalizar o Banco Central. Então, a partir do governo Fernando Henrique, o Banco Central passou a ter autonomia. E a partir do governo Bolsonaro, para piorar um pouco, passou a ter independência. Ou seja, os diretores do Banco Central passam a ter um mandato fixo de 6 anos e não podem ser removidos pelo presidente da República. Ou seja, para garantir realmente que aquela instituição, que é o Banco Central, vai ter independência coisa nenhuma, minha gente. Independência coisa nenhuma. O Banco Central foi capturado, aparelhado pela Banca Internacional. Eu elaborei, vou aqui citar um episódio de anos atrás. Em 2016, 2017, eu me dei ao trabalho de elaborar um anteprojeto de lei e entregá-lo ao deputado, na época deputado Jair Bolsonaro. Nesse projeto de lei, que era curtinho o projeto, o anteprojeto, no caso, tinha o quê? 2 páginas. A justificativa, que era longa, 300 páginas, 150 de argumentação, mais 150 de anexos, demonstrando o problema da autonomia concedida ao Banco Central em 1995 e sugerindo a ele que a gente voltasse para o modelo anterior, em que o Banco Central era supervisionado por um conselho monetário onde você tinha lá representantes da indústria, da agricultura e tal. Tem alguns autores católicos
e que já travaram uma discussão bem qualificada a respeito dessa temática de política monetária, Banco Central e tal. Um deles, talvez o mais conhecido de todos, tenha sido o doutor Miguel Antônio Caro, que foi presidente da Colômbia no século XIX, que tentou organizar um partido católico e não conseguiu, aí se lançou presidente pelo Partido Nacional mesmo, enfim, muito devoto, muito tradicional mesmo, um ótimo autor que eu uso como referência, cito, escreveu um livro, dois livros, né? Um relacionado à gestão de política monetária, dívida pública, e em outro escritos sobre questões econômicas. Também tem um outro autor que tratou essa questão de política monetária, gestão da moeda, que foi o Arthur Águado de Oliveira, ministro das Finanças de Portugal, no regime do Salazar, num livro intitulado Finanças Verdadeiramente Nacionais. Tem também o livro do doutor Álvaro Lopes Oriols de Fedriani, A Política Econômica dos Reis Católicos, né, que ele menciona exatamente como que o Fernando e a Isabel agiram para unificar a base monetária da Espanha, estabelecer uma moeda única de circulação, né, assim, limitar o número de instituições autorizadas a emitir moeda, cunhar moeda, enfim, não se discute a necessidade, não se discute. Quem conhece um pouco de ciência macroeconômica sabe que não se discute a necessidade de ter uma moeda, enfim, única, válida em todo o território nacional, respaldada pela autoridade pública. O que se discute, sim, aí sim, na questão do método, se adota um banco central, se adota outra forma qualquer, enfim. E no Brasil, minha gente, para resumir bem a história, que eu não quero aqui prolongar, não quero aqui me estender muito nessas considerações, para não entrar em detalhes, no Brasil aconteceu o seguinte, e durante muito tempo, durante décadas, para não dizer, mais de um século, essas funções, hoje desempenhadas pelo Banco Central, eram desempenhadas pelo Banco do Brasil, criado lá por Dom João VI. Então você tinha algumas funções que eram do Banco do Brasil, outras do Ministério da Fazenda, enfim, a coisa funcionava assim. Aí veio a criação do Banco Central, que concentrou tudo na sua mão. Política monetária, creditícia, tudo foi para o Banco Central, criado no iniciozinho do regime militar, no governo Castelo Branco. Quem criou isso daí foram os economistas Roberto Campos e Otávio Bulhões, que tinham uma orientação bem pró-mercado. O que esses caras tentaram fazer? Aí vão para a parte histórica, vocês vão entender o que está em jogo. Esses caras aproveitaram aquele momento em que o país estava quebrado, precisando renegociar sua dívida externa e tal, e convenceram o presidente da República de que a criação de um Banco Central, enfim, subordinado ao Conselho Monetário Nacional, ajudaria a racionalizar a política econômica. Então, o Banco Central foi criado. Mas como você tinha uma resistência muito grande a um Banco Central independente, o Banco Central foi criado sob supervisão, operando sob supervisão do Conselho Monetário Nacional, formado por pessoas do governo e pessoas do setor produtivo. Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, por aí vai. Então isso daí impedia a banca internacional de se apossar, pelo menos completamente, do Banco Central. Porque você tinha ali no Conselho homens que representavam também o setor produtivo.
Então, eles criaram o Banco Central, mas encontraram, claro, alguma resistência que impediu que esse Banco Central fosse independente. Independente coisa nenhuma. Que depois que ele ganha autonomia, o passo seguinte é capturar, é a banca internacional capturar totalmente a coisa. Então, como tinha uma resistência burocrática, institucional, não foi possível, naquele momento, né, para esses elementos a serviço da banca internacional, não foi possível criar um banco central independente logo de cara. Isso que eu vou contar para vocês não é segredo. Isso que eu vou contar agora é um episódio que está nas memórias do Roberto Campos. Roberto Campos, economista afinado com as ideias liberais, que foi ministro do Planejamento no governo Castelo Branco e foi um dos responsáveis pela criação do Banco Central, junto com Otávio Bulhões e toda essa camarilha, essa turminha aí ligada ao capital internacional. Ele conta o seguinte, está lá na página 669 do livro Lanterna na Popa, que é a autobiografia dele. Ele conta, nós criamos o Banco Central, foi um passo importante, mas não ficou do jeito que a gente queria. Não ficou do jeito que a gente queria porque operava sem autonomia. Operava sob supervisão, sob direção de um conselho onde você tinha representantes da indústria, da agricultura, do empresariado local. Então isso não deixava, como é que se diz? Não deixava a banca internacional se apossar, pelo menos de maneira completa, do BC, do Banco Central. Aí terminou o governo Castelo Branco e entrou outro presidente, Costa e Silva. E nós tentamos, isso nas palavras do Roberto Campos, eu tentei aproveitar aquele momento de mudança de governo para convencer o novo presidente a dar autonomia para o Banco Central, a conceder, aprovar uma lei concedendo mandato fixo de 6 anos para os diretores do Banco Central, de modo que eles não pudessem ser removidos. E aí, o Costa e Silva não quis. Ele disse, o guardião da moeda sou eu. Eu tentei explicar para ele que o BC é o guardião da moeda, mas o Costa e Silva, de uma maneira um pouco ignorante, disse, o presidente sou eu, quem manda na moeda sou eu. Então ele não assinou o tal decreto que o Roberto Campos propôs. Com isso, com essa decisão, sem querer, ele adiou por 30 anos a autonomia do Banco Central. Está lá. Está nas memórias do Roberto Campos. Então, nós tentamos manobrar, quando estava ocorrendo a transição, a mudança do governo Castelo Branco para o governo Costa e Silva, nós tentamos manobrar para que, desde logo, os diretores do Banco Central tivessem blindados, por assim dizer, contra a pressão política e contra as pressões do Conselho Monetário Nacional e tal, mas não foi possível. Não foi possível porque o presidente da República, o novo presidente, não quis assinar essa lei que a gente estava propondo, no apagar das luzes do governo Castelo Branco. Então, com isso impediu, ou seja, não era as 1000 maravilhas, claro, enfim, não digo que fosse as 1000 maravilhas, um período que vai de 64 até 95, nesses 30 anos, mas a falta de autonomia do Banco Central, nesse período de 30 anos, que vai de 64 a 95, essa falta de autonomia impediu que a banca internacional
por meio dos seus prepostos no serviço público, aparelhasse completamente a instituição. Mesmo assim, acontecia muita coisa errada. Tem relatórios aí do serviço secreto falando e de gente da sinagoga tentando se meter lá, influenciar decisões do Ministério da Família. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Até porque se começar a citar certos relatórios, podem derrubar o canal. Então, pessoal, aí passou o tempo, veio o Fernando Henrique Cardoso e sancionou essa lei 9069 de 1995, que deu autonomia para o Banco Central. Ou seja, e reduziu o Conselho Monetário Nacional, que era o órgão, que é o órgão colegiado encarregado de dar as metas, de fiscalizar o Banco Central, foi reduzido drasticamente de 20 e poucos homens para apenas 3. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, o empresariado nacional, o setor produtivo, aquele setor que gera riqueza, esse setor, a partir de 1995, perdeu o direito de influenciar a gestão da nossa política monetária, creditícia, porque perdeu a cadeira no Conselho Monetário Nacional. Isso tudo que eu estou falando eu descrevo em detalhes no anteprojeto que eu entreguei em 2017. Depois eu passo o link para os interessados. Então não existe esse negócio, entendam, por favor, não existe esse negócio de Banco Central independente. Se você deixa ele independente para fazer o que quer, fatalmente ele vai ser infiltrado, aparelhado por grupos financeiros nacionais e estrangeiros que vão começar a manipular aquilo em proveito da usura. Não é à toa que... E detalhe, né, pessoal? Que coisa interessante. O Banco Central tem autonomia desde 1995. E é a partir dali que os juros aumentaram sem parar, né? Às vezes diminui um pouquinho, mas foi a partir dali que a taxa Selic, a tal da taxa básica de juros, começou a crescer sem parar. Subiu para uma média muito superior aos anos anteriores. Então, não caiam nessa conversa. O Banco Central tem que ser independente. Não existe isso. Esse presidente da Colômbia, que eu acabei de citar, o Dr. Miguel Antônio Caro, ele, 100 anos antes, em 1800 e tanto, ele já percebeu o que estava em jogo. Ele percebeu, logo de cara. E, talvez por ser um católico muito devoto, ele percebeu logo o que estava em jogo. A questão, né, o problema, a questão não é ter ou não ter um banco central. A questão é que ele vai estar subordinado a quem? Ele vai operar, né, segundo quais critérios? Tem que estar a serviço da produção. Enfim, da otimização dos fatores de produção. Porque senão ele vai ser aparelhado pela banca e o comando vai vazar para fora do país. Então vamos